certo? Nós vamos dar seguimento no nosso trabalho, continuando falando sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Talvez uma das passagens mais bonitas da Boa Nova, né? Então vamos começar. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Olha que interessante. Aqui está nos falando de para quem o Cristo vem. O Cristo vem para esses que são os derrotados do mundo, os enfermos derrotados da sorte, aqueles que o mundo segrega. É para esses que o Cristo vem. Não vem para os campeões da vida. E todos esses daquela região, então, se concentraram em Cafarnaum para ouvir a palavra desse mestre. E aqui se diz que aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. E o coletor da cidade manifestou certa estranheza. Levi era cobrador de impostos. Depois vem a se chamar Mateus. Né? E nessa certa estranheza ele diz: afinal, disse eles aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus, mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais. Olha que interessante. Estamos falando aqui do começo do apostolado, onde Levi ainda tem preconceito. Porque se chegavam até a casa dele esses desgraçados da vida, e ele diz: mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Ou seja, aquele pomposo coletor de impostos olha para os miseráveis do mundo e não tem compaixão ainda. Nem um pouco. E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: Levi, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Patos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Olha como Levi julga. Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi o despertara. Tomara-os uma dor sem limites. E esse é o nosso enredo de hoje. Dá para se dizer que Levi foi maldoso das suas preconceituoso. Esse é o nosso enredo de hoje. Quantas vezes nós saímos pré-julgando qualquer um que se apresenta à nossa frente, sem saber quem é, como é, de onde vem, ou pior, sem reconhecer as dores que a usura da vida lhes impõe,
sem ter a empatia e o acolhimento de olhar para esses como iguais. Não. Nós sempre preferimos olhar para esses como menores. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que encontrassem em tristeza e angústia do coração. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Os derrotados. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. E aí chega o mestre, o Rabone, e diz: não, é por vocês mesmos que eu venho, não são pelos fortes, são por aqueles que juntam ao chão caídos, pois que esses fazem barulho suficiente para que o universo os ouça. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. A coisa estava muito difícil, mas ouvir aquilo mudou a percepção deles, mudou o ânimo daqueles que estavam aí. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Ainda lembravam do que Levi lhes disse e nutriam dentro de si culpa. O grupo de pobres infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. E esses três desditosos, esses três fracassados do mundo, somos todos nós. Somos todos nós quando nós escolhemos o caminho fácil da autopiedade, da vitimização, de olhar para o mundo e dizer: eu não sou capaz, eu não tenho condição. Esses somos todos nós. Somos todos nós que preferimos chorar a tomar uma atitude diante de nós mesmos, porque o mundo não vai mudar. A única coisa que pode mudar é a maneira como tu olha para o mundo. E se existe algum trabalho a ser feito nessa vida, é esse. É olhar como tu olha o mundo, é perceber a tua percepção do mundo e conhecer a si mesmo. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras. Olha bem. Olha o que ele diz para o Cristo. Que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum? São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E nisso Jesus fixou o olhar do discípulo com profundo desvelo
e falou com bondade, batendo levemente no ombro. O cara vem com uma proposta de acolher, sem olhar quem, de amar, sem perguntar por quê. E aqueles que são mais próximos ainda não conseguem compreender essa proposta. E Jesus vai dizer o seguinte: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Se a nossa proposta é amar, como hipócritas seríamos se tirássemos um desse meio. Seríamos tão hipócritas quanto o mundo é. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Quando nós vamos buscar realmente Deus? Quando tudo está bem, dizer, muito obrigado, é fácil. É muito fácil. Quando tudo está perfeito, quando tudo que se quer ver, é muito fácil dizer, muito obrigado. Como é dizer muito obrigado ante a cada derrota que o mundo te impõe? Muito obrigado pelo que me ensinou hoje, pelo que me aconteceu hoje, pela dificuldade que eu passei hoje, pela dificuldade que eu passei nos meus últimos 10 anos. Muito obrigado, meu Pai, porque é ali, sendo forjado a fogo forte, martelo pesado e batida constante, que se fazem caráteres, que se faz gente de verdade. Quantas vezes agradecemos pela dificuldade da nossa vida? Porque é só ali que se alcança ensinamento. E ele continua. Jesus diz: já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Aqueles que muito têm não dormem de medo de perder alguma coisa. Aqueles que nada têm, não tem nada com o que se preocupar. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Parece que Levi ainda não tinha entendido a proposta do Cristo, que não é para os grandes do mundo. E aí o mestre diz: quem governa o mundo é Deus, afirma convictamente, e o amor não age com inquietação. Então, se alguma coisa aconteceu de problema na tua vida, lembre-se do que o Cristo diz: quem governa o mundo é Deus, e todas as coisas que acontecem pela vontade de Deus, principalmente as coisas que não gostamos, porque é ali que se aprende alguma coisa. Quando tudo está fácil, quando tudo está simples, quando tudo está tranquilo, não se aprende nada, se desenvolve vaidade, soberba, orgulho, preguiça, porque está tudo fácil, está tudo bom. Agora imaginemos, Levi, continua o mestre, que os triunfadores da terra
viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores, figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Ele diz, imagina só, se esses caras são os triunfadores, os poderosos, os que detêm o poder pela força, chegassem até aqui agora, para levar o Evangelho para o mundo. Esses caras que entendem só de poder, de conquista, que existem apenas para subjugar e subrogar o outro. Imagina se fossem esses aqui. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Então, se esses caras chegassem aqui, os poderosos do mundo, e fossem primeiro a protestar com o que está acontecendo, porque eles não iriam querer falar para os miseráveis, porque os poderosos se fecham entre eles. Eles não buscam contato com aqueles que não estão segundo o seu julgamento na sua altura. E ele continua, por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam na construção de jardins maravilhosos. E veja se não é assim nas religiões do mundo, onde cada um tem que ter um templo de pedra maior, para que esse templo signifique a grandeza da vontade deles sobre de quem os serve. Na melhor localização, para que todos vejam à distância quem tem o poder. Esses são os generais do mundo que se envolvem na religião, recordando a ação das espadas mortíferas. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. E quantas pessoas já não morreram pela vaidade de uns sobre os outros para dizer que sabem mais de Deus. Quanto falta de conciliação entre aqueles que têm ideias diferentes sobre uma mesma coisa. Esses somos todos nós. Vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância, porque nenhum de nós está disposto a perder para que o todo fique bem. O importante é que eu me dê bem. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? E essa é a questão do Cristo nesse momento. Parece correto mesmo que eu estou trabalhando em nome de Deus,
se em nome desse Deus eu estou aniquilando o meu próximo, eu tenho que espizinhar o meu próximo, eu tenho que vencer o meu próximo, eu tenho que subjugar o meu próximo, as minhas vontades, as minhas paixões, aos meus desejos. Parece que eu estou falando em nome de Deus, em nome só do meu ego. O apóstolo ouviu assombrado em face da profundeza de sua argumentação. Mas o mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Imprescindível, pois, atentamos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcharam para o infinito do amor e da sabedoria. E diz, até que a esponja do tempo, até que nesse burilamento de vidas sucessivas se cria uma elevação de consciência, de um estado de compreensão de amor. Quando isso acontecer, isso vai absorver essas imperfeições terrestres, essas imperfeições humanas, através de séculos de experiência necessária, para que então esses poderosos, que são pobres nos céus, que são miseráveis no reino de Deus, atravessem seus abismos tenebrosos. Até que isso aconteça, é imprescindível, pois, que nós tenhamos uma alma branda, pacífica, buscando conciliação e humilde dos vencidos, daqueles que sabem perder bem, que não buscam mais a vitória, que não têm necessidade de ganhar. Para os seus corações, para esses que não têm essa uma necessidade mais de ganhar, Deus carrega bênçãos de infinita bondade, a boa-aventurança. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões, quebraram essas verdades que mantêm cada um de nós presos ao nosso individualismo egoísta, e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Eles e Deus são um. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito. Está falando de sacrifício pessoal de cada um. São luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas, como as estrelas de um céu escuro. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Nosso trabalho é por esses que perdem, que são os segregados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Esses que têm suas lágrimas sendo contadas são aqueles que têm condição de viver para o Evangelho, para essa boa nova, para essa proposta de amor. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre
e bendizem do nosso Pai, eles já não estão mais nesse sistema humano de vida, porque já saíram, já foram segregados dele, e já compreendem a vontade de Deus sobre suas vidas. Como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Tem a lucidez, a clarividência dos céus, do aquilo que é realmente importante. Sócrates já dizia isso antes, 500 anos antes. Estar vivo nada mais é do que se preparar para bem morrer, porque segundo ele parecia que ninguém ia escapar desse fim. E ele continua. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Aqueles que não querem mais nada nessa terra, que não esperam mais nada nela, que não são mais coisa alguma para ela, que vem apenas servir uma vontade maior que não é a sua. Pode se chamar que seja a vontade de Deus, ou servir para que o coletivo, do conjunto de todos, fique melhor do que apenas si mesmo. São esses aqueles pelos quais o Cristo veio. E André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios da sublimada emoção. Nesse inteirinho, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Então, na turba que vinha ouvir o Cristo, é muito claro quem estava ali. Não eram os poderosos, porque a mensagem não é para eles, é para os derrotados, para aqueles que sabem ser pequenos, porque só quem é pequeno pode crescer, aquele que já se acha grande só pode cair. Entre os seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam-se brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que, esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. O Mestre veio dar a lição. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificara maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve e deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se em todos os aflitos da terra.
Então, se tu está aflito e pobre, tu é bem-aventurado. Se o mundo te julga assim, se o mundo te julga um injustiçado, tu é um bem-aventurado. E se tu é pacífico, aquele que não busca luta, e simples de coração, aquele que é humilde e compreende o outro do jeito que o outro é, sem qualquer condição, tu é um bem-aventurado. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciãs de frontes nevada pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. E Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso da sua afeição. São esses. Essa é a imagem daqueles que seguem o Cristo. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido que os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus, observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam ao monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. E o coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade da sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são tão bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E a partir daí Levi mudou e virá Mateus, porque ele compreende a palavra de Deus. Porque o reino de Deus é edificado em corações acolhedores. Não adianta coisa alguma tu pensar que faz qualquer coisa em prol de algo maior do que você mesmo, se tu não acolher a tudo e a todos sem questionamento, sem olhar a quem, sem ter porquê, para quê, como, onde ou circunstância. Se não for assim, tu não acolhe, tu condiciona. E então não é um reino de Deus edificado. É só mais um coração egoísta. Alguma questão? Não?